Estamos retomando, então, a pauta agora do dia 24, indo diretamente no último item da pauta restante, é 361. Um processo já foi feito, inicial, e outros foram tirados, então resta o 361, Selim, de minha relatoria. Está na pasta para os colegas acompanharem. Esse processo, resumidamente, é uma empresa, essa empresa Selim fez desde 99 até 2002, 316 importações de um item que serve para esteiras rolantes em empresas para transporte de, por exemplo, minerais, e ela é especialista nessa área. Ela vem classificando na NCM 5910 e, por sua vez, a fiscalização de revisão aduaneira em zona secundária entendeu que se enquadrava na classificação 392190. Eu trago resumidamente aqui o relatório da DRJ, que justamente diz isso, que no corpo haveria nessa esteira, ele é feito de um tecido artificial, à base de plástico, o tecido, mas a classificação é tecido, eu vou desenvolver isso aqui no voto, e eles entenderam como ele tinha coberta dos dois lados de plástico, seriam placas plásticas, e aí pela NESH, pela TEC, né, fazendo a interpretação da NESH, o correto seria 392190, né, porque não se enquadraria como correia transportadora, em razão da nota regra 6 do capítulo 59 da NESH. Enfim, aí foi a divergência, a DRJ manteve a nova classificação e daí lavrou-se a diferença de tributos, multa de 30% de falta de LI e de 1% pela reclassificação. Assim foi decidido pela DRJ e aí, em conformidade com isso, houve o recurso voluntário de folhas 663 a 687, que começou a impugnar alguns questionamentos, basicamente foram 4 questionamentos da aplicação da decadência, isso ele botou no mérito, da impossibilidade da revisão aduaneira, da correta aplicação que ele utilizou e da tipicidade das multas ventiladas. A questão eu vou falar rapidamente, então já vou entrar para o voto, se vocês me permitem. Em relação à decadência, não assiste a razão a ele, porque eu estou aplicando aqui no caso o artigo 173.1, que é do primeiro dia do exercício seguinte a contar da homologação, das declarações aqui suscitadas. Esse tema está replicado também na Decreto-Lei 3766, no artigo 138, então replica a mesma matéria. As DIs foram registradas a partir de 19 de julho de 98 e o auto aqui foi lavrado em 25 de junho de 2003. Então, a recorrente teve ciência dia 18/3, então, assim, eu não vejo como aplicar o Instituto da Decadência e eu aqui não aceito essas argumentações e não afasto o Instituto da Decadência que ele queria aplicar. Em relação ao item 2, da impossibilidade de lançamento por mudança de critério jurídico, ele argumenta que não poderia ter sido questionado os despachos já consignados nas declarações, porque as 316 declarações não houve nenhum questionamento por parte da autoridade de desembaraço aduaneiro. Eu entendo que não, porque aqui eu fiz a estatística, em torno de 13% foi canal vermelho e as demais foram, a maioria massacrante, foi em canal verde. Então, o sistema que fez a liberação, calcado em parâmetros de risco aduaneiro, não houve interferência direta dos fiscais. E eu entendo que a Fazenda tem direito a essa revisão com base no artigo 570 do Regulamento Aduaneiro, que prevê que são 5 anos a contar desse desembaraço para fazer essa fiscalização. Então, também não aceitei a alegação da recorrente por isso, eu discorro aqui, faço essa questão de só 23 no canal amarelo, ou seja, das 316, eu tive aí 273 que não tiveram a intervenção direta, conferência física da carga, enfim, 86%. Então, eu achei que é correto o Instituto aqui, inclusive nesse caso. Aí, a questão de fundo, que realmente interessa, que é a consequência de tudo mais, é o item 3, que eu botei em amarelo aí, da correta classificação tarifária.
O que ocorre? O contribuinte, o importador, vinha colocando na 59.10.00, que é a descrição mais comum de Correios, que ele defendia como transmissão de materiais têxteis, ou seja, Correias transportadoras, e eu fui estudar. Realmente, por exemplo, você quer movimentar carvão, quer movimentar dentro da empresa, sei lá, biscoito, qualquer item, você tem essas faixas, que elas são de material sintético, têxtil, e aí elas são protegidas por uma camada de plástico para dar mais resistência. À época, quando foi feita a lavratura, realmente a ANEST não se posicionava claramente sobre isso. Poderia surgir uma dúvida por uma interpretação do capítulo 39, pela forma que é interpretado, combinado com as notas do capítulo lançado pelo contribuinte 59. Ele, 39, 21, 90, 90, que seria na posição do fisco a mais enquadrável, porque não estaria especificamente lá na 59, então teria que entrar na 39 por ter plástico, impregnado de plástico. Só que eu lendo, houve diligência da DRJ, houve um laudo, e eu lendo o laudo e depois lendo a ANEST, a partir daí, ela se manifesta, já que no final do voto, desse ponto, eu explico o que é essas correias. Elas são têxteis reais. O fato de não ser algodão, o fato de não ser outro material, não afasta de ser têxtil, porque ela é de material plástico. Então, são substâncias, polietano, silicone, elastômetro, poliamida, ou seja, poliéster, que é o caso aqui, são todos tecidos. São têxteis, só que não têxteis da natureza, algodão, enfim, outro tipo de fibra natural. Carlos caiu? Bom, vou continuar. Enfim, e ele é todo... Aí, essa manta têxtil, ela sofre essa camada fina plástica e é arrolada em tubos. Inclusive tem fotos, só que está em preto e branco, não está muito claro. São de várias metragens, e se você for no auto de fração, ele fez um DW, um sistema que ele extraiu todas as DIs, e dá para se ver que se trata realmente da mercadoria descrita, e ele simplesmente realmente foi para essa questão. Aí eu estudei a nota de seção 11, a nota 3 do capítulo 53, a nota 3 do 59, e fui entendendo que não cabia colocação ali como fio de lã, porque na hora da sustentação do auto, ele cita como feltro, ele faz essas notas que ele usou emprestada, não se aplicam, porque não é feltro, não é lã. Então, eu fui afastando. Aí eu entrei na questão B, aqui embaixo, quando eu vou fazendo a colocação, em cima da questão B, eu botei em amarelo, tecidos e falsos tecidos que é inteiramente imerso em plástico. Isso é da nota da própria TEC, e ele não podia ter incluído feltro aqui, né? Então, aí enfim, que o tecido é sintético, isso eu não tenho dúvida, isso é uma coisa que está confirmada pelo próprio laudo do engenheiro certificante, é de poliéster, e, enfim, não é linho, enfim, não há dúvida. Inclusive tem um decreto que a recorrente apresentou, que fala justamente do tecido, que é um tecido sintético. Ele trouxe aqui o decreto, que esclarece o 75.074/74, que está regulamentando uma lei de 73, que dispôs sobre o emprego das fibras têxteis. Então, assim, é só para deixar de forma clara que o produto é têxtil e sintético, para não ter essa dúvida, porque ele jogou como placa plástica lá no 39. Então, avançando mais um pouquinho, se entrar no capítulo 56, que ele cita, e eu não vou aplicar o 56, que vai aplicar sendo 59, realmente não entra. Tecidos incluídos de malha, feltros, falsos, impregnados, revestidos ou cobertos de plástico, estratificados e artefatos fabricados, seria o capítulo 39. Aqui a questão que eu entendo essa colocação, ela vai colidir com o que eu li aqui na 59, que fala assim, a posição 59, que tecido impregnado, revestido, recoberto, estratificado com plástico, qualquer que seja o seu peso, compacto alveolar, né? Então, com exceção, aí ele tira, tem umas exceções que ele joga justamente, que ele defende que fosse
se rolado manualmente, seria no 39. Só que aqui não é rolado manualmente. São itens feitos através de máquinas, então também não consigo enquadrar. E para fechar, realmente, o que me convenceu que está correto é aqui embaixo, né, na nota que eu botei, a NESH, que traz atualmente o esclarecimento, que essa posição 5910 abarca as correias de têxteis artificiais, plásticas. Eu só quero mostrar isso para vocês aqui, ó. Está aqui. Logo, a própria nota 1 do capítulo sistematizado, assim como a TIPS, reitero, o item importado pode se tratar de produto fabricado com trama de tecido de fibra, conforme consta o laudo 2 e 3, onde está textual que se trata de correia de material de fibra sintética. Então, assim, isso tem que ficar consignado, que é fibra de material sintético revestido de plástico. Aí eu vou mais à frente um pouquinho. Só eu achar aqui a nota. Mais um pouquinho, pessoal. É que eu escrevi muito e eu agora estou querendo resumir. Aqui, ó, justamente eu boto assim, não sei se vocês vão achar, eu não marquei, estaria aqui tem um texto que eu falo assim: agora é interessante trazer a grida de doutrina mais recentes posições da nota explicativa, que no presente auto, recente, é de 2003, foi julgado agora em 2004, que não dispõe na época desses esclarecimentos. E agora isso está textual. Está lá, ó. Em breve consulta a nota explicativa, eu deixei em negrito, tá? Letra A, repisa-se, não estão aqui, sendo lancado, então está aqui. Em breve consulta a nota explicativa do Sistema Harmonizado, designação de codificação de mercadoria na sua 6ª edição, 2017. A nota vem, a nota A1, 3926, que ele queria lá colocar, né? Aí ele fala assim, as correias, isto é textual, tirando do 39, as correias transportadoras de transmissão ou para elevadores sem fim de qualquer espécie apresentar com máquinas ou aparelhos para os quais foram concebidos, classificam com essas máquinas. Ou seja, se eu trouxer uma máquina com a correia fica na máquina. Mesmo que não se encontre montados. Além disso, o presente posição não abrange, aí que eu sublinhei, está em amarelo, lá no final, a presente posição não abrange correia transportadora ou transmissão de matéria têxtil impregnada, revestida, recoberta de plástico, que fica na posição, por exemplo, 5910. É o que tem aqui. As 316 declarações são de fibras têxteis, correias, impregnadas de plástico. Então, com essa nota, eu já estava ponderando para cá, mas com essa nota da NESH que está aqui colocada, que eu trouxe, mais recente, de 2018, pela IN 1788, eu realmente não tenho outra condição. A nota também, aí a 2 eu boto, a nota 5910 diz lá, né? 5910, correias, transportador e transmissão de materiais têxteis. Leia-se que aquela correia é têxtil falso, né? É de material plástico também, mas é considerado têxtil, conforme o decreto e tudo isso. Impregnar, revestida, recoberta de plástico, estratificada com plástico, reforçada com metal. A expressão correia, transportador, transmissão no âmbito dessa posição exige geralmente o tecido do tipo utilizado para transporte de materiais, transmissão de força, que é o que eles fazem, o que eles vendem para as empresas, né? Eles pegam esses materiais, eles emendam, eles cortam, eles compram em quantidade, vamos dizer assim, atacado, e aí os clientes aqui das empresas vão pedindo as medições. Eles podem fazer emendas, isso está escrito também no laudo, ou podem cortar. Então, a expressão correia é utilizada no transporte de materiais, largura muito variada, fabrica normalmente por tecelagem e trecenamento. Aí vem fibras sintéticas. Então, enfim, em função do que eu li, entendi isso. E aí eu fui também no compêndio da Organização Mundial das Aduanas, lá atrás, já uma consulta dessa mercadoria, que bota no 10, que é justamente correia transportadora, mas lá foi para um caso específico, né? Aí a Seclan, aqui, a Seclan, eu não consegui abrir o voto todo, mas a Seclan fala, correia transportadora, constitui 2 ou mais lonas,
de nylon superpostos, soldados entre tri com espessura total igual, superior a 3 milímetros, inferior a 6, típica para a máquina transportadora de grãos agrícolas. Aqui é uma questão própria, mas aqui fala em correia transportadora, está no 5910. Essas correias são compradas no atacado e ele faz aqui um beneficiamento, um corte e vende no avarejo. Então, enfim, eu, diante dessas conclusões, inclusive o laudo fala que vai de 6 a 8 milímetros, só que isso é o laudo, tá? Eu entrando nas DIs, pegando na descrição da DW, não fala, só fala em comprimentos. Tem coisa de 160 metros, tem coisa de 30 metros, são todas enroladas. Então, assim, talvez à época o fiscal não tinha essas informações da ANEEL que tem hoje, trazendo esse esclarecimento e indicando a posição correta. E outra coisa, realmente chama atenção, porque aí eu vou ter que fazer um pouco porque foram 319, tudo bem, teve canal verde, mas as que foram no canal vermelho e amarelo, todas foram mantidas. Então havia realmente uma dúvida na nota 39, mas só que a nota, depois do ajuste, lançou ela para o 5910. Em relação às multas, se vocês entenderem que estaria certo o alto, em relação às multas, aí se aplicaria, eu não vejo problema nenhum em relação à multa de 30%, porque já estava no decreto 3766, agora a multa de 1% estaria mal aplicada, porque ela foi introduzida pela Lei 10.833, pela MP de 2001, e eu tenho a IDI de 99, 98 e no 2000, então não se aplicaria de 1% em relação às DIs que foram registradas antes da vigência da MP. A partir da vigência, se vocês entenderem que é mantido a classificação, senão fica prejudicada a questão das multas. Esse é meu voto, então, voto por reconhecer do recurso voluntário a partir da correta classificação. Se a turma entender que a classificação é indevida, aí se mantém o auto de infração, a menos, não mantendo, aí eu dou razão a ele, a retirada da penalidade de 1% até 2001, nas declarações dessas 319 listadas. Foi assim que eu votei. E aí temos algumas mãos levantadas. Doutor Oswaldo, por favor. Tom, eu vou te acompanhar pelas conclusões, pelo que são tributos e multas que estão sendo exigidos. Isso, né? Principal e mais isso. Quanto aos tributos, você tem absoluta razão, até por repetitivo jurisprudência vinculante da STJ, em não pago 1731. Quanto às multas, o Decreto-Lei 3766 tem uma normativa específica que diz, no mesmo prazo do artigo anterior, ou seja, 5 anos, se extingue o direito de impor a penalidade. Tem razão. Tem razão, é contar da data. Então vai ter multa que pode decair, sim. Tá, então é só por isso que parcial. Então teria que ser aplicado só. Rapidão, Tom, eu vou concluir rapidinho, assim, ó. Velocidade da luz. Então, por isso que eu vou só pela divergência nesse ponto. No mais, eu te acompanho integralmente. Haveria, claro, uma discussão sobre revisão aduaneira, possibilidade de revisão aduaneira, mas isso não importa, porque você superou a classificação fiscal. Me perdoa só uma dúvida. Se você acompanha a classificação, você acha que foi correta? Então não tem multa. Eu estou dizendo que eu te acompanho, justamente por isso que eu te acompanho pelas conclusões. Porque você disse não tem decadência. Estou dizendo tem decadência para as multas. Para algumas multas. É só isso que eu estou dizendo. Entendi, perfeito. Obrigado. Porque o prazo é contado de forma diferente. Bem, desculpa. Agora entendi. Doutor Leonardo, por favor. Fernanda, primeiro. Perfeito. É que eu não consegui acompanhar. Não, sem problema, Tom. Eu vou te acompanhar também pelas conclusões, não só pelo que o Oswaldo falou, mas porque, para mim, o número de canais vermelhos é irrelevante. O que importa é quando eles ocorreram. E o que a gente vê, eu até fui aos autos para dar uma olhada, e os canais vermelhos, eles se alternam com os outros canais. Então, durante todo o período do lançamento, tem canal vermelho onde a autoridade verificou em loco a mercadoria. Além disso, eu entendo que a questão da revisão aduaneira, ela é alternativa ao canal vermelho, porque aí não é até 5 anos depois do desembaraço, é até 5 anos se você não tiver feito ela anteriormente. Então, o primeiro dia
que é o momento em loco, né, do despacho, já começa a contar. E se ele realizou, ele não tem o direito de realizar uma segunda análise sobre isso. Então, por isso, eu vou pelas conclusões. Ok, então tá, 2 votos pela conclusão. Doutor Leonardo, por favor. Perfeito, então eu vou no mesmo caminho, vou pelas conclusões e vou apresentar a declaração de voto a respeito da revisão, artigo 146. Ok. By the way, segunda-feira, 9h30 da manhã, este que vos fala, falar meia horinha na abertura do 14º Fórum Fiscal sobre revisão aduaneira. Se não tiverem nada para fazer na segunda-feira, 9h30 da manhã, por favor. Bota o endereço aí na tela da Globo depois. Parabéns. Para a votação? Vamos botar em votação? Tudo bem. Como vota o doutor Lázaro? Acompanho o relator, mas também pelas conclusões do Oswaldo e da Fernanda. Ok. Perfeito. Perdão. Não, a da Fernanda foi do canal vermelho. O canal vermelho. Não. Fiquei um pouco impressionada, até queria acreditar que era verdade, mas achei que estava errado mesmo. Não, aí depois que eu fui... E o Leonardo foi conclusões iguais às da Fernanda. Revisão, Então, eu acompanho pelas conclusões do Oswaldo. Ok. Próximo a votar, Oswaldo. Já. Acompanho pelas minhas conclusões. Okay. Acho que tem muito o que dizer. Não, tá certo. Doutor Carlos Pantaroli. Oswaldo, só esclarecendo, as suas conclusões são de que algumas dessas multas decaíram, correto? Tá, o que eu acompanho. As conclusões do Oswaldo. Tem razão, tudo bem. Ok. Salvo engano, o presidente acabou assentindo, né? Justamente, aqui na hora de fazer eu não vi os prazos, inclusive eu mesmo na multa de 1% eu reconheci. As conclusões, na verdade, é pela contagem do prazo, né? É pela contagem do prazo. Eu vou mudar meu voto e vou acompanhar os demais conselheiros, porque eu, de fato, inclusive, na minha exposição do voto, eu mesmo falei isso. Eu falei que a multa de 1% nem se aplicaria enfim, então eu vou acompanhar os demais. Então, eu acho que dá para ficar assim. Eu vou acompanhar. Não, a divergência me convence, eu mudo meu voto, porque tem correção. Eu reconheço isso. Foi a questão da disposição do voto que não foi muito boa. Eu continuo pela divergência em razão do canal vermelho. No seu caso é o canal vermelho. Perfeito. Enfim. Não é divergência, né? É uma divergência porque ela entende que o canal vermelho não mereceria essa revisão aduaneira. É isso? É isso, exatamente. Então, na verdade, a condução do voto dele, ele fala da questão de que o canal vermelho era irrelevante pelo número. Porque eu falei que a amostra foi 14%, 13% dos 100%. É que ambos dão provimento, né? Então, seria pelas conclusões. Eu acompanho pelas conclusões, exatamente. Então, tá. Então, continuando a votação, doutor Carlos Pantaroli. Já falou, né? Já. Doutora Fernanda. Já foi, pelas conclusões. Pelas conclusões. Doutor Ronaldo. Com essa mudança que o relator faz em relação à decadência, voto com o relator. Ok. Doutora Maria Eduarda. Eu acompanho pelas conclusões, presidente. Ok. Doutor Leonardo. Pelas conclusões. Ok. Então, só para retificar, só para a gente ficar claro, porque houve 2 conclusões. O senhor está indo pela conclusão da doutora Fernanda, não é isso, doutor? Isso, então. Sobrou ela justamente. Então, por maioria de votos... Por unanimidade. Por unanimidade de votos, não foi dado provimento no recurso. Foi dado integral provimento ao recurso voluntário e... Temos votado pelas conclusões, doutora Fernanda, doutora Maria Eduarda e doutor Leonardo Branco. Doutor Leonardo... sugestão, Tom, na sua redação do seu final, último parágrafo, acho que você até já falou isso algumas vezes, no que está verde. Você às vezes acaba pronunciando isso, é apenas um pequeno detalhe. Eu vou tirar aqui. Reconhecer. Porque não é reconhecer
Não faça grande diferença, não. Não, tudo bem, vou fazer. Não, pode deixar que eu vou alterar. Conhecer apenas. Ok. Não é Lembrando reconhecer. que eu manifestei interesse em declarar Ok. Você mantém a manifestação, Leonardo, de voto? Então, com um voto separado, manifestação do Dr. Leonardo Branco. Sendo assim, nós damos encerrados a pauta do dia 24 da tarde do 9. Resta uma pauta do dia 25 do 9. Nosso horário está indo a termo. Os senhores querem ficar mais um pouco para tentar dar início à da tarde? Agora? Presidente, nós conseguimos bater já a meta de 80%. Então eu acredito, então, portanto, que no próximo mês nós não teremos necessidade de convocação de extraordinário, e no ritmo que essa turma tem melhorado bastante, eu acredito que a gente, no próximo mês, vai conseguir concluir a pauta. Né? Então tá. É de comum acordo, então, que encerremos a sessão agora, então? Não teria que fazer necessariamente um processo do dia 25, sim, não? É necessário pelo menos um. Bom. Vamos fazer esse primeiro Macaferri, porque eles são todos iguais, daí a gente já coloca mais 5 processos e ele não vai ter polêmica, eu prometo. Doutora Fernanda, Patrícia, por favor, suspender a gravação, por favor. Só um momento, por gentileza.